Bem-vindos ao curso de Espanhol Mucho Gusto. Eu sou a professora Mariana. Essa é a nossa segunda aula, após a avaliação diagnóstica realizada por vocês na aula anterior. Os conteúdos da nossa aula de hoje são apresentações e saludos, informal, tu, e formal, usted, apresentações e saudações em situações formais e informais, nacionalidades e profissões, ou nacionalidades e profissões, e também entraremos no tempo verbal presente de indicativo e nas conjugações do verbo banhar-se, cantar, imprimir e ser. Bom, começando pelas apresentações. Se eu chego em um país que tem o espanhol como língua nativa e eu vou me apresentar, eu posso seguir os seguintes exemplos. Primeiro, olá, me chamo Maria, pero me dicen Mari. Olá, mi nombre es Susana. Ou olá, sou Miguel, como te llamas? Olá, eu sou Marina. Ou se eu vou apresentar a mim e a uma outra pessoa, eu posso dizer, por exemplo, olá, somos Adrian e Andrés. Ou olá, eu sou Alicia e eu sou Carlos e José. Bom, aqui ao lado eu tenho uma pequena atividade para a gente poder praticar o conteúdo de apresentações. Então, apresenta-te a tus companheiros, sigue el modelo. Aqui eu vou simplesmente preencher as lacunas. Então, vamos lá. Por exemplo, olá, mi nombre es Mariana. Ou me llamo fulana, sou ciclana, como te llamas? Então, respondam a questão A e B para que possamos continuar com o conteúdo. A seguir, agora nós veremos situações de apresentação em situações formais e situações informais, ou seja, como eu apresento um amigo meu para um outro amigo, ou como eu me apresento no ambiente de trabalho. Então, aqui eu tenho, por exemplo, como te llamas? Me llamo Lucia. Tu eres Luísa? Sim, sou Luísa. A seguir, eu vou trazer 2 áudios para vocês sobre 2 contextos de apresentação. O primeiro áudio, ele apresenta o contexto de apresentação de um amigo para um outro amigo, e no segundo áudio, a gente vai ouvir uma apresentação de pessoas no ambiente de trabalho. No português, nós temos os pronomes de tratamento, e no espanhol, quando eu vou me referir a alguém que eu não conheço, ou uma pessoa que esteja numa posição superior a mim, como por exemplo meu chefe do trabalho ou algo do tipo, eu uso o pronome usted, que se encontra na terceira pessoa do singular. Agora, se eu vou conversar com um amigo, um parente, eu utilizo o tu. Então, para apresentar uma pessoa para outra pessoa, se eu vou utilizar... Bom, no português nós temos os pronomes de tratamento e no espanhol nós temos o pronome tu e usted, que é quando eu vou me referir a alguém numa situação informal e numa situação formal. Tu, segunda pessoa do singular, e usted se encontra na terceira pessoa do singular. Então, se eu vou apresentar alguém, eu posso dizer, por exemplo, le presento a la senhora Díaz, situação formal. Mire, esta é a senhora Paz, la diretora de la empresa. Bom, nessa situação, o verbo mirar, ele está conjugado no usted, e eu tenho o pronome le também, que se refere à terceira pessoa. Agora, numa situação informal, quando eu converso com algum parente, algum amigo, colega de trabalho, quando eu vou utilizar o pronome tu e eu vou fazer uma apresentação, eu posso dizer, por exemplo, te presento a Cristina, mi nueva compañera de trabajo. Ou, mira, este es Gabriel, mi primo. Então, para situações informais, eu tenho o tu eu utilizo para conversar com meu amigo, meu colega de trabalho, e eu tenho o usted para falar, por exemplo, com meu chefe ou até mesmo com uma pessoa que eu não conheço. É a primeira vez que eu vou conversar com aquela pessoa, eu me refiro a ela com o pronome usted. A não ser que, no caso, como eu não conheço essa pessoa, não tenho intimidade com ela, eu vou utilizar o usted. Mas caso a pessoa com quem eu estou dialogando, ela prefira mudar a situação de formal para informal, ela vai dizer, olha, vamos tutear,
seja, vamos falar numa situação informal, vamos utilizar o tu. Agora, para eu responder uma apresentação, para contestar a uma apresentação, eu posso utilizar o que tal, que é o tudo bem, muito gusto, ou o encantado, seria muito prazer. E para me despedir, eu posso utilizar o hasta luego, hasta pronto, hasta la vista, que é até a próxima, adiós, adeus, nos vemos. Então, aqui, para praticarmos, temos 2 diálogos, um em situação informal e o outro em situação formal. Um diálogo de 2 pessoas conversando pela primeira vez. Então, aqui, preencham as lacunas e pratique com seus companheiros ou a pessoa que estiver do seu lado. Então, eu tenho o primeiro exemplo. Situação informal. Como te llamas? Me llamo Mariana. Em uma situação formal. Como se llama usted? Me llamo Mariana. Por aí vai. Bom, agora eu vou disponibilizar para vocês uma pequena atividade, tá? São 4 questões abordando nacionalidade e profissões, ou nacionalidades e profissões em espanhol. Eu vou também disponibilizar para vocês uma tabela com as profissões em espanhol e com as nacionalidades em espanhol também, para que vocês consigam responder as questões, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato com um dos professores do curso pelo fórum. A gente também disponibilizou e-mail para vocês. Bom, então, aqui na primeira pergunta eu tenho: ordena os diálogos. Tá? Organiza os diálogos. Eu tenho algumas perguntas e algumas respostas e vocês vão organizar ao lado. Por exemplo, como se chama usted? Eu coloco aqui a pergunta do lado, como se chama usted, e coloco a resposta, Alice Costa. E assim sucessivamente. Segunda questão, transforma as frases, siga el ejemplo. Transforme as frases, siga o exemplo. Então, eu tenho um quadro dividido em tu e usted, situação formal e situação informal. E eu vou transformar essas perguntas de informal para formal ou o inverso. Então, no exemplo, eu tenho de onde eres, no formato do tu. E ao lado, no formato usted, eu tenho de onde és. Bom, na primeira questão, o espaço do tu ele está em branco e o do usted está preenchido. Qual é seu apelido? Eu vou transformar essa pergunta no formato usted para o formato tu. Na terceira questão, responde sobre estas pessoas famosas. Então, primeira pergunta: de onde é Antônio Bandeiras? Vocês vão responder: de qual país é o Antônio Bandeira? De onde é Shakira? Qual a nacionalidade da Shakira? De qual país ela é? E assim sucessivamente. Na quarta e última questão, eu tenho 6 quadros com o nome de pessoas e as suas profissões. Eu vou preencher quais as profissões nas lacunas que estão em branco. E por último, eu tenho um crucigrama, ou seja, uma cruzadinha, e eu vou preencher a cruzadinha conforme as informações que o quadro ao lado me dá. Então, eu tenho aqui, por exemplo, primeira dica: trabalha para manter o ordem público, trabalha para manter a ordem pública. Então, eu vou preencher aqui no espaço da cruzadinha, do crucigrama, qual a profissão em que a pessoa trabalha para manter a ordem pública, e assim sucessivamente. Bom, agora iremos trabalhar com os verbos e iremos começar com o básico. Então, vamos aprender hoje sobre o presente do indicativo. Antes da gente entrar no estudo de verbos, o que vocês precisam aprender a princípio? Assim como no português, o infinitivo ele é sempre terminado em ar, er e ir. E os nossos pronomes pessoais são, agora eu preciso que vocês anotem, que isso é bem importante. O yo seria eu, primeira pessoa do singular. Temos o tu, segunda pessoa do singular. El ou ella, que seria ele ou ela. E também temos o usted, tá bom? Terceira pessoa do singular. Nos outros, ou nos outras também, porque temos em formato de feminino
e masculino, que se refere ao nós. Também temos o vós outros e o vós outras, que se refere ao vós, e édios e édias, terceira pessoa do plural. A respeito do presente do indicativo, nós utilizamos ele nas seguintes situações. Em ações habituais, por exemplo, todos os dias leemos o periódico. Todos os dias lemos o jornal. Ações que se realizam com frequência, por exemplo, sempre que estuda, escute a música. Sempre que estuda, escuta a música. Situações que acontecem no momento em que se fala. Te veo um pouco nervioso, ou seja, te vejo um pouco nervoso. Expressar ações no futuro próximo, como por exemplo, mañana te amo e marcamos algo, ou seja, amanhã te chamo e marcamos algo. Expressar ordens ou instruções, como por exemplo, sigas reto por essa calle e ao final giras à esquerda. Segue reto por essa rua e ao final vire à esquerda. Para falar de verdades gerais ou universais, como por exemplo, a Terra gira ao redor do Sol. A Terra gira ao redor do Sol. Então, na sua forma regular, que é quando o radical ele não sofre alteração, nas conjugações terminadas em ar, e ir, a primeira pessoa do singular yo, ele sempre vai terminar em o, sempre. No caso do tu, na conjugação ar, ele vai terminar em as, es, ir, es também. Na terceira pessoa do singular, ele vai terminar em a, e é. Nos outros, na conjugação ar, amo, emos e ir, imos. Vos outros, ais, és e is. E na terceira pessoa do plural, ele vai terminar em an, na conjugação ar, e na conjugação e ir, ele vai terminar em em. Então, primeiro exemplo de verbo regular. Do presente do indicativo, nós temos, por exemplo, o verbo cantar. Conjugação terminada em ar. Vou pedir para que vocês repitam comigo, tá bom? Então, eu tenho yo canto, tu cantas, ella canta, nós outras cantamos, vos outras cantais, ellos e ellas cantam. Também temos o verbo imprimir, também é um verbo regular. Nós temos já imprimo, tu imprimes, ella imprime, nós outras imprimimos, vós outros imprimis e ellas imprimem. A respeito dos verbos irregulares, que é quando sofre alguma alteração no radical ou na desinência, nós temos o verbo ser. Então, vocês vão observar que não segue um padrão o verbo ser. Então, eu sou, tu eres, ela, ella es, nós outros somos, vós outros sois e ellos e ellas são. Algumas vezes vocês também vão se deparar com os verbos reflexivos, como é o caso do banhar-se. Esse se, ele é um pronome reflexivo. Então, o que vocês precisam saber antes de conjugar um verbo reflexivo? Bom, os pronomes reflexivos, eu tenho o me, que se refere ao yo, eu tenho o te, que se refere ao tu, eu tenho o se, que se refere ao el, ella ou usted, o nós, que se refere ao nos outros, o os, que se refere ao vos outros, e o se, que se refere ao ede, os edias e ustedes. E o verbo banhar em si, ele também é regular. Então, a conjugação dele seria me banho, te banhas, se banha, nos banhamos, os banhais e se banham. Ao final da aula, eu vou disponibilizar para vocês, além da tabela das nacionalidades e das profissões, eu também vou disponibilizar a tabela de conjugações dos verbos regulares, irregulares e reflexivos, para que vocês possam também
treinar em casa, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato pelo fórum, por e-mail com os professores do curso. E hoje a nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Hasta la siguiente clase.